bastante coisa. Então, vamos começar relembrando a aula passada. Acho que a turma de vocês é que está mais adiantada no assunto comigo, né? Então, nós vimos já as transformações gasosas, isobárica, isotérmica, isométrica, adiabática, e aí nós começamos a analisar algumas situações. Então, comecei a falar na aula passada que quando eu tinha um gás dentro de um recipiente, esse gás que estava dentro do recipiente, ao receber energia do meio externo, ele poderia estar sofrendo aí ou uma transformação isotérmica, ou uma transformação isométrica, ou uma transformação isobárica, menos adiabática, né? Porque ele está recebendo energia do meio externo. E aí, nessa situação, ele pode empurrar um êmbolo para cima. E se o meu gás empurra o êmbolo para cima, que coisinha chata isso aqui, a gente diz, portanto, que esse gás aplicou uma força para deslocar esse êmbolo, e essa força que ele aplicou deslocando esse êmbolo realizou um trabalho. Então, a quantidade de energia que eu forneço na forma de calor pode virar trabalho se o gás empurrar o êmbolo para cima, ou pode se transformar em energia interna do gás. E essa energia interna do gás eu chamei para vocês de energia cinética, tá? Os livros de física chamam essa energia de ΔU. Então, eu escrevi aqui a primeira lei da termodinâmica, né? Que nada mais é do que a lei da conservação da energia. E como é que eu calculo esse trabalho? Esse trabalho, ele pode ser calculado como pressão vezes variação de volume, se for uma transformação isobárica, tá? Se não for uma transformação isobárica, esse trabalho é a área de um gráfico. E ele vai ser a área do gráfico de pressão por volume, tá? No caso da transformação isobárica, tá? A minha reta fica paralela ao eixo do volume, porque a pressão não muda de valor. Quando um gás recebe calor, né, a transformação é do tipo iso. Se ela for adiabática, o que significa uma transformação adiabática, é aquela que não troca energia térmica com o meio externo. Isso significa que o meu ΔQ é zero. E aí, nessa situação, para um gás realizar trabalho, ele tem que ter uma diminuição da sua energia cinética, tá? Então, até comentei com vocês, já acho que eu escrevi na aula passada, na lousinha, que na transformação adiabática, como ΔQ é zero, o trabalho é uma diminuição da energia interna do gás. Essa energia interna do gás tem uma maneira de nós calcularmos ela. Ela é calculada como sendo 3 meios de NR ΔT. O que significa que se a transformação for uma transformação isotérmica, tá? Significa isotérmica, que não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem variação da energia cinética. E se não tem variação da energia cinética, toda a quantidade de energia térmica trocada com o meio externo vira trabalho. Tá? Na transformação isovolumétrica, não existe variação de volume. Só um minutinho, gente. Meu cachorrinho começa a atrapalhar. Não existe variação de volume. Se não existe variação de volume, não existe trabalho sendo realizado. Se não existe trabalho sendo realizado, toda a quantidade de energia térmica vira
energia cinética do gás. Só um minutinho que eu vou levar meu cachorro para assistir aula com meu filho lá em cima, no quarto dele. Espera só um minutinho, eu já volto. Você vai aqui embaixo, daqui, você vai aqui em cima. Voltei, pessoal. Desculpa, eu fui levar meu cachorrinho lá no quarto do meu filho. Tá? Então, essas são as situações que nós temos aí possíveis para a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, essa daqui era a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei, ela é muito parecida com a primeira. Mas o que me diz a segunda lei? Que toda a quantidade de calor ou de energia térmica que eu forneço para um corpo, uma parte vira trabalho e a outra parte tem que ser liberada para uma fonte fria de calor. Por que para uma fonte fria de calor? Porque toda vez que meu gás fica armazenando energia interna, eu vou tendo sempre elevações de temperatura, o que não é conveniente para o meu sistema. O que significa que eu preciso que esse gás mantenha uma temperatura adequada para que meu sistema não entre em colapso, não exploda, né? Para não ter sempre um aumento da energia cinética. Para que isso não aconteça, eu tenho que ter uma fonte fria, roubando energia térmica do meu sistema. Então, eu vou chamar o que está aqui do lado direito de ΔQ da fonte quente. Então, eu tenho sempre uma fonte aquecendo, produzindo uma chama, uma faísca, causando explosão e transformações gasosas, né? E eu vou ter sempre uma fonte fria para liberar essa energia interna do gás. E aí, nos livros, aparece que o trabalho, portanto, vai ser a diferença entre a energia que é fornecida pela fonte quente com a energia que é liberada pela fonte fria. Bom, então, essa aqui é a segunda lei da termodinâmica. Eu costumo dizer que a segunda lei da termodinâmica ela faz uma correção aí na primeira lei, apenas trocando a energia interna por uma fonte fria. É a única diferença que aparece nas situações. Nós vamos ter casos onde os nossos gráficos vão representar ciclos de funcionamentos de máquinas térmicas, e aí os nossos gráficos vão ser gráficos de pressão por volume. Eu vou pôr aqui um gráfico meio doido, só para a gente fazer uma análise, né? Vamos supor que eu tenho o gráfico A, B, C, D, A. Meu gráfico aqui é um ciclo, tá? A, B, C, D, A. Desse gráfico, eu posso fazer N perguntas para vocês, tá? Quando eu digo N, é porque eu posso o alfabeto inteiro fazendo perguntas desse gráfico. Eu posso perguntar, a princípio, quais são as transformações gasosas que estão ocorrendo em cada um dos trechos. E aí vocês vão analisar. De A para B, o que a gente observa que acontece no trecho de A para B. A pressão é constante. Aí vocês vão falar, nesse trecho, a transformação é isobárica. Tem trabalho sendo realizado de A para B? Sim, tem um trabalho sendo realizado de A para B. E esse trabalho de A para B, ele é um trabalho positivo. Por que ele é um trabalho positivo? Porque o gás está expandindo. Tá? Então, eu tenho aqui uma expansão do gás, uma variação de volume positivo. Se eu quiser, eu posso calcular esse trabalho de A para B. De que maneira? Usando a expressão P vezes ΔV, porque é um processo isobárico. Ou então, eu calculo toda a área
que está aqui embaixo da reta AB. Quando eu digo toda a área, é até aqui embaixo, tá? Então, eu vou calcular toda essa área até ali embaixo e eu descubro o trabalho de A até B. O que mais eu sei em relação a B? Eu sei também que de A para B teve um aumento da energia cinética. Então, eu sei que de A para B, a variação da energia cinética também foi positiva. Como é que eu sei que a variação da energia cinética de A para B foi positiva? Porque a variação de temperatura de A para B foi positiva. A temperatura no ponto B é maior do que a temperatura no ponto A. Nossa, como é que você sabe se é um gráfico de PV que a temperatura no ponto B é maior do que a temperatura no ponto A? Aqui eu tenho que lembrar que P vezes V é nRT. Como nR não muda, a temperatura está relacionada com o produto PV. Onde é maior o produto PV, é maior a temperatura. Então, se eu olhar no ponto A, eu vou ter uma pressão grande, porém um volume pequeno. Bom? E quando eu olho para o ponto B, eu tenho a mesma pressão do A, porém eu tenho um volume maior. O que significa que PV no ponto B é maior do que PV no ponto A. Então, por isso que eu sei que a energia cinética aumentou. Então, de A para B, eu sei que a transformação é isobárica, eu sei que teve um trabalho positivo, porque o gás expandiu, eu sei calcular esse trabalho, e eu sei também falar da energia interna desse gás, o que aconteceu com ela. Quando eu olho para o trecho BC, o que eu poderia falar sobre o trecho BC? Sobre o trecho BC, eu posso dizer o seguinte, ó, de B para C, o volume permaneceu constante. Se o volume permaneceu constante, isso é uma transformação do tipo isométrica ou isovolumétrica. Se é uma transformação isovolumétrica, não tem trabalho sendo realizado, porque o gás nem expandiu e nem comprimiu. Ele não dilatou de nenhuma maneira, tá? Então, não tem trabalho. Tanto é que não dá para eu calcular área embaixo dessa reta BC. Se não dá para eu calcular área, não tem trabalho, tá? O que eu já posso dizer se eu sei que não tem trabalho de B para C? Eu posso dizer que toda a quantidade de calor de B para C virou variação de energia cinética de B para C. Tá, mas essa variação de energia cinética é para mais ou é para menos? Vamos pensar. O que está acontecendo nessa situação? Para saber o que aconteceu com a energia interna desse gás, eu preciso saber o que aconteceu com a temperatura. Se a temperatura aumentou de B para C, então não é de C para B, é de B para C, se a temperatura aumentou de B para C, ou se a temperatura diminuiu de B para C. E para saber se essa temperatura aumentou e se essa temperatura diminuiu, eu preciso pensar nas posições do ponto B e do ponto C e no produto PV igual a nRT. Então, para calcular a temperatura no ponto B, eu sei que é P2 vezes V2. Vai me dar um número grande, porque afinal de contas o P2 é grande e o V2 também é grande. Agora, quando eu olho para o ponto C, o que está acontecendo com o ponto C? O ponto C tem uma pressão menor, mas ele tem o mesmo volume que o B. Se a pressão diminuiu, significa que o produto PV no ponto C é menor do que o produto PV no ponto B. Então, a temperatura de B para C diminuiu. Meu ΔT é negativo, porque a temperatura no ponto C é menor do que a temperatura no ponto B. O que vai me dar uma variação de energia cinética também negativa. Tá? O que significa que esse gás
está perdendo energia cinética, ele está liberando energia cinética do meu sistema, tá? Ao invés do calor estar entrando, o calor está saindo dessa situação. Então, eu vou ter aqui um sinalzinho de menos aqui, ó. Tá? Mas na mesma quantidade numérica. O sinalzinho de menos, na verdade, deveria estar do outro lado. Isso aí vai dar 0 depois. Prosseguindo, de C para D. O que acontece no processo de C para D? De C para D, de novo, eu vou ter uma transformação isobárica. Tá? O que significa, de novo, que a pressão é constante. E se a pressão é constante, tem trabalho sendo realizado. Porém, nesse caso, o trabalho seria essa área aqui, ó, pequenininha, tá? Esse trabalho vai ser um trabalho negativo. E por qual motivo vai ser um trabalho negativo? Porque o volume está diminuindo, está deixando de ser V2 e passando a ser V1. E V1 é menor do que V2. Então, aqui existe uma compressão do gás. Tá? Enquanto lá tinha uma expansão, aqui eu tenho uma compressão do gás. O que acontece com a temperatura, nesse caso, o que acontece com a energia interna desse gás, de C para D, de C para D, a energia interna desse gás também diminui. Ele está liberando calor aí para o meio externo de novo. Como eu sei isso? A temperatura no ponto C. Peraí, deixa eu ver. Não, ele não libera. Não é negativo, não, perdão, é positivo. C está do lado direito. Estou trocando C e D de posição. Temperatura no C é maior do que a temperatura no D. Perdão. O produto PV no ponto C é maior do que o produto PV no ponto D. Afinal, no ponto D, eu tenho um volume menor. Então, ele tem um aumento da energia cinética do gás. Eu comprimi o gás, ao comprimir o gás, eu aumento a temperatura. Deixa eu só voltar, é de C para D. Ai, perdão, gente, eu tô atrapalhada com C e D aqui. So sorry, so sorry. Temperatura em C maior do que a D, tá certo. Temperatura em C maior do que D, então ele tem uma diminuição da energia cinética. Tô atrapalhada com isso aqui. Então, daqui para cá, aumentou a temperatura, diminuiu a temperatura de B para C, diminuiu a temperatura de C para D. Então, diminuiu a energia cinética do gás. Tá? E aí, eu tenho trabalho, eu tenho variação da energia cinética, eu tenho troca de calor com o meio externo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E depois eu tenho de D para A, que é a última parte aí do meu gráfico. De D para A, que as coisas estão se repetindo, né? AB, parecido com o trecho CD, e BC é parecido com o trecho DA. Então, DA, tem pergunta, deixa eu ver, eu me atrapalhei aí, acabou gerando até pergunta. Vamos lá. Alguém quer perguntar? Alguém entrou na aula? Eu vi um blum. Toda vez que é um blum é porque alguém quer perguntar alguma coisa. Não? Tudo em ordem desse lado? DA. Então, vamos lá. DA é, de novo, isométrico. De novo, não tem trabalho sendo realizado. Tá? Porque o gás nem expande e nem comprime nesse trecho. O que significa que teve mudança de temperatura de D para A temperatura de D para A aumentou, então teve um aumento na energia cinética do gás, porque a temperatura em A é maior do que a temperatura em D. O produto PV no ponto A é maior do que o produto PV no ponto D. E aqui, de novo, toda a quantidade de calor virou variação de energia interna. Tá? Quando eu tenho um ciclo desse tipo, às vezes o problema vai querer saber, no ciclo, o que está acontecendo, e não nos trechos.
ok? Se o problema quisesse saber o trabalho no ciclo, o trabalho no ciclo é calculado como a área da figura fechada, tá? Ou então, eu posso calcular esse trabalho como a somatória dos trabalhos em cada um dos trechos. Isso é, o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Tá? Eu sei que o trabalho de BC e DA é zero. Eu tenho um trabalho positivo de A para B, porque eu tenho uma grande variação de volume para uma pressão grande. Tenho um trabalho negativo de C para D, que o volume diminuiu. Aí, esse trabalho negativo, ele é menor do que o trabalho positivo, porque a pressão 1 é menor do que a pressão 2. Então, toda vez que meu ciclo estiver no sentido horário, olho para a figura e o meu ciclo aparece no sentido horário, o trabalho é positivo. E a gente diz que esse trabalho positivo é um trabalho realizado pelo gás. Toda vez que surgir a palavra, termo pelo gás, trabalho é positivo, tá? Se estiver no sentido anti-horário, que eu posso ter um ciclo no sentido anti-horário, esse trabalho vai ser um trabalho negativo. E aí a gente vai dizer que o trabalho foi realizado sobre o gás. Então, pelo gás e sobre o gás são termos que vai aparecer nos nossos exercícios, nos ajudando a identificar o sinal do trabalho no ciclo todo, certo? Se eu estiver pensando no ciclo ainda, nós vamos dizer que no ciclo fechado, a variação da energia cinética foi zero. E por que no ciclo fechado a variação da energia cinética foi zero? Porque no ciclo fechado a variação da temperatura foi zero. Ele saiu do ponto A, então a temperatura final dele é o TA, mas a temperatura inicial dele também é o TA. Então, quando ele dá a volta no ciclo todo, ele voltou para a mesma temperatura inicial que ele estava, portanto, ele não tem variação de energia interna. Então, aumentou a temperatura de A para B, diminuiu a temperatura de B para C, diminuiu a temperatura de C para D, mas aumentou a temperatura de D para A. Então, aumentei 2 vezes a temperatura e diminui 2 vezes a temperatura, tá? De tal forma que, quando eu olho para o ciclo completo, a variação de temperatura no ciclo todo fechado é zero. E aí, toda a quantidade de calor nesse ciclo se transformou em trabalho, tá? Um outro conceito que vai aparecer para nós, e aí eu já não comentei isso na aula passada, é o conceito de rendimento. Então, na aula de hoje, eu vou falar desse conceito chamado rendimento. Rendimento de uma máquina térmica, rendimento de um motor, no caso de termodinâmica, tá? Rendimento, a gente vai usar a letrinha N, com essa voltinha aí a mais, que é o sigma, se eu não me engano, no alfabeto grego. Como é que nós vamos calcular o rendimento de uma máquina térmica ou um rendimento de um motor? Tá? Primeiro, para saber o rendimento, eu tenho que olhar o que foi utilizado pelo motor e o que foi fornecido para ele. Então, toda máquina térmica, ela recebe uma quantidade de energia térmica para transformar em trabalho e uma parte vai para a fonte fria ou vira energia cinética, tá? É isso que acontece. Toda a quantidade de energia que eu tenho entrando vai ter do outro lado, saindo ou ficando armazenada. Então, para saber o trabalho,
eu nunca vou pensar na quantidade de energia que foi emitida aí para a fonte fria, porque isso aí não virou trabalho da minha máquina, né? E nem a energia que ficou armazenada apenas para elevação de temperatura. O que importa numa máquina térmica é o quê? Eu forneço energia e ela realiza trabalho. Quanto mais energia eu forneço e mais trabalho ela realizar, maior é o rendimento dela. Então, para eu calcular o rendimento de uma máquina, eu vou olhar o trabalho que ela efetuou e vou comparar isso com a quantidade de energia térmica que foi fornecida pela fonte quente. Tá? Então, essa daqui é uma das maneiras que a gente tem de calcular o rendimento. O rendimento, ele é um número, tá? Trabalho em joule, quantidade de calor em joule, ele é um número que no máximo poderia chegar a 1. Por que no máximo ele poderia chegar a 1? Exatamente porque seria a situação onde toda a quantidade de energia térmica que eu forneço se transforma em trabalho. Tá? Eu não vou ter nenhuma máquina que vai realizar um trabalho maior do que a quantidade de energia que eu forneci para o meu sistema funcionar. E aí, esse número, no máximo sendo 1, significa que essa minha máquina tem, no máximo, um rendimento de 100%. Né? Então, nós multiplicamos sempre o nosso resultado por 100 para poder dar a resposta do rendimento em porcentagem. Agora, tem outras maneiras de eu escrever esse rendimento, tá? Quais são essas outras maneiras? Essa outra maneira seria eu pensar que trabalho é a diferença da quantidade de energia térmica que entrou com a quantidade de energia térmica que foi fornecida para a fonte fria. Isso é, vou trazer a fonte fria aqui para o lado esquerdo, então a diferença de calor que entrou com a que foi liberada para a fonte fria é o trabalho. Então, posso substituir aqui, ó, quantidade de calor da fonte quente, menos a quantidade de calor que foi para a fonte fria, né? Isso aí é o trabalho, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Posso ainda desmembrar isso, já que está tudo no mesmo denominador, e escrever quantidade de calor da fonte quente, dividido pela quantidade de calor da fonte quente, menos a quantidade de calor da fonte fria, dividida pela quantidade de calor da fonte quente. Tá? Só coloquei os denominadores aqui, que é o mesmo, eu só separei ele para cada um dos termos da minha expressão. E aí eu consigo simplificar aqui, ó, e eu escrevo uma expressão para o rendimento que passa a ser 1 menos a razão entre a quantidade de energia liberada pelo meu sistema e a quantidade de energia que foi absorvida pelo meu sistema. Então, vejam, vai dar aí um número menor do que 1. Multiplico por 100 para dar a resposta em porcentagem. Quando eu uso a primeira, quando eu uso a segunda? Vai depender dos dados fornecidos pelo seu exercício, pelo seu problema. Tem outra maneira de eu calcular ainda esse rendimento. Que outra maneira é essa? Se eu partir do princípio que eu estou trabalhando com um gás, né, que está recebendo energia, e esse gás está liberando energia, eu posso pensar nessa quantidade de calor como capacidade térmica vezes a temperatura da fonte fria, dividido pela capacidade térmica vezes a temperatura da fonte quente. Como é o mesmo gás, eu posso cancelar essas capacidades térmicas e calcular esse rendimento como sendo 1 menos temperatura da fonte fria em razão da temperatura da fonte quente. E aí, lembrem-se que essa temperatura é obrigatória na escala Kelvin, tá bom? Então, tem aí algumas maneiras de eu calcular qual foi o rendimento de uma máquina térmica, tá? E aí vão ter alguns ciclos bem específicos, que eu vou, acho que, deixar para falar desses ciclos no nosso próximo encontro, que são ciclo de Carnot, por exemplo, que é um ciclo que tem duas isotermas com duas
adiabáticas, tá? Todo esse assunto que eu estou falando desde a aula passada até agora, que vocês são as salas que estão mais avançadas comigo, já não estão mais nem na primeira lista, faz parte aí da segunda lista de termodinâmica, ok? Vocês têm uma primeira lista de termologia. Essa primeira lista que vocês receberam essa semana, ela vai até, acho que, transformações gasosas só, essa primeira lista. Na próxima semana, ela é uma semana que vocês vão se dedicar à realização dessa lista, né, para a entrega dela, já no dia 31 de outubro, que já é praticamente daqui 15 dias. Então, eu estou deixando a semana que vem para vocês fazerem essa lista de transformações gasosas. Ela não inclui essa parte que eu estou falando na aula de hoje, tá? Ela inclui misturas gasosas e transformações gasosas, tá? Que vai aí, são 33 exercícios. A segunda lista, que é a lista de termodinâmica, deixa eu só ver se ela já está aqui no e-book de vocês. Ela é a última lista nossa do bimestre, só conferir se ela já está aqui disponível. Essa eu vou pedir com prazo também de 15 dias para vocês me entregarem. Deixa eu só conferir se ela já está aqui com vocês. Opa, peraí que essa aqui não é o de vocês. Isso aqui é termologia e ótica. Eu quero eletromec. Vamos lá. Deixa eu só ver se essa listinha já está aqui. Mistura gasosa. Não, tá. Resumo. Não, tá aqui sim. Segunda lista de vocês de termodinâmica, ela está no e-book, depois da física do ciclo Otto. Deixa eu só dar uma conferida. Essa lista aqui já fala de primeira lei e segunda lei, tá? Trabalho, cálculo de trabalho, ciclos. Então, vocês já vão ver que tem aí vários ciclos aparecendo aí no enunciado dos exercícios, e essa lista também tem 37 exercícios. São duas listas aí do bimestre para a gente encerrar aí o nosso ano letivo. Eu vou fazer com vocês um exemplo aqui com o enunciado, tá? De exercício. Deixa eu pegar um exemplo. Acho que esse aqui é um ciclo. Esse aqui não é um ciclo, parece um ciclo, mas não é um ciclo, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês na aula de hoje, e aí eu libero já para a resolução da nossa lista, tá bom? Faço a chamadinha e libero. Aí, opa, isso aqui é movimento circular, ele não copiou aqui o enunciado. Deixa eu voltar aqui. Tem lá no e-book vários exercícios comentados. Tá? Lembrando que eu não fiz questões comentadas de transformações gasosas, por achar que não era necessário, tá? Mas aí depois eu faço algum da lista, se vocês tiverem dúvida. Então, nesse exemplo aqui, que acho que é o 3 da aula comentada, o que eu tenho de informação aqui para análise? Isso não é um ciclo, tá, gente? Parece um ciclo, mas não é. Como que eu sei que isso aqui não é um ciclo? Porque de A para B está no sentido horário, né? Pelo 2 aqui, ó, tem um número 2 aqui em cima, ó. Então, pelo número 2 eu vejo que de A para B está no sentido horário, e depois eu tenho que de B para A, ó, está em outro sentido, está no sentido anti-horário. Então, na verdade, só de olhar para o gráfico, eu sei que ele está me mostrando dois caminhos percorridos por um gás. Ele pode ir de A para B, pelo caminho 2, e ele pode ir de A para B pelo caminho 1. Tá bom? Então, aí eu tenho duas possibilidades. É importante, quando a gente for fazer um exercício, olhar para as informações que estão no eixo e ver as unidades de medida, tá? Lembrando que o volume tem que aparecer sempre em metros cúbicos. O volume no meu gráfico, ele não pode aparecer em litros, tá? Se tiver em litros, multiplica por 10 a menos 3 para ele aparecer em metros cúbicos, porque senão ele fica fora do sistema internacional.
E no sistema internacional, para que trabalho seja dado em joule, energia cinética apareça em joule, eu preciso estar com todas as unidades dentro do sistema internacional. Vamos dar uma lida aqui no enunciado do exercício para ver o que o exercício está perguntando. Certa quantidade de gás perfeito pode passar de um estado A para um estado B por dois caminhos. Então, ele estava falando, ó, realmente tem dois caminhos. Uma transformação isocórica, lembrando que isocórica é o mesmo que isométrica, tá? Seguido de uma isobárica. E aí eu tenho, olhando, né, o caminho 1, ele é isocórica, ó, volume constante, 0,1, e depois isobárica, que é esse pedacinho aqui, ó, onde a pressão se mantém, 3, e ele pode ir pelo caminho 2, começando pela transformação isobárica e depois indo para a transformação isocórica, que é a isométrica, né? E aí ele quer que eu responda algumas perguntas. Que perguntas que ele quer que eu responda? A que estado, A ou B, corresponde maior temperatura? Então, para eu saber onde a temperatura é maior, se é no A ou no B, eu preciso lembrar que a temperatura está relacionada com o produto PV. Então, eu não tenho o número de mols, eu não tenho a constante do gás, mas eu sei que PA, VA é NRTA. Eu costumo chamar de K, os físicos chamam NR de K, que é o número de mols do gás não muda, nem a constante. Então, a gente já pode chamar isso aí por uma outra letrinha, se a gente quiser. Então, PA vale 6 vezes 10 a quarta. O VA vale 0,1. Então, o produto KTA, isso aqui vai me dar 0,6 vezes 10 a quarta, ou 6 vezes 10 a terceira. Lembrando que isso aqui não é o valor da temperatura, tá? Ele é o valor do produto KTA. Então, eu não vou dar nem unidade de medida para ele. Mas deveria estar essa temperatura aí em Kelvin. A temperatura no ponto B, ela vai ser PB, VB, igual a NR, que eu estou chamando de KTB. Pressão no ponto B. A pressão no ponto B, ela vale 3 vezes 10 a quarta. E o volume no ponto B, ele vale 0,2. Isso é KTB. Daqui eu tiro 0,6 vezes 10 a quarta é o KTB. Então, 6 vezes 10 a terceira é o valor de K vezes o TB. Que eu vejo aqui que a temperatura no ponto A e a temperatura no ponto B são as mesmas. Porque o produto PV no ponto A e no ponto B são iguais. Então, não tem uma temperatura maior. Temperatura em A é igual à temperatura em B. E aí eu justifico isso dizendo que o produto PV nos dois pontos são iguais. Ah, foi uma transformação isotérmica? Não, não foi uma transformação isotérmica. Foi uma transformação pelo caminho 1, isométrica, seguida de isobárica, e pelo caminho 2, isobárica, seguida de isométrica. Ele não disse que foi direto de A para B numa curva isotérmica, tá? Então, eu não posso dizer que de A para B é uma transformação isotérmica, porque não é. Bom? Item B. Qual é a variação de energia interna do gás no caminho 1 e no caminho 2? Aí eu preciso lembrar que variação de energia interna, para mim, é variação de energia cinética, tá? Tanto pelo caminho 1 quanto pelo caminho 2, essa variação de energia interna, ela foi zero, embora o ciclo não tenha sido um ciclo fechado. E por que ela foi zero? Porque a temperatura no ponto B e a temperatura no ponto A são iguais, portanto, não teve variação de temperatura, e se não teve variação de temperatura, não teve variação de energia interna nesse ciclo, nem pelo caminho 1
e nem pelo caminho 2. Ok? Assim como eu olho, eu sei que os trabalhos não são iguais, mas eu sei que as variações de energias internas são as mesmas, né, de A pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, porque as temperaturas A e B coincidiram. Em qual dos caminhos é maior o trabalho realizado pelo gás? Então, aqui, o gás realiza trabalho nos dois caminhos. Então, ó, veja o termo, ó, pelo gás. Como é que eu sei que o gás realiza trabalho nos dois caminhos? Se eu pensar no caminho 1, eu sei que de A até esse ponto 1 aqui, ó, ele não realizou trabalho. Então, o trabalho de A até o ponto 1 é zero, porque é uma transformação isométrica. Mas de 1 para B, o gás expandiu pelo caminho 1, tá? Então, tem uma expansão do gás. Trabalho positivo. Quando eu olho pelo caminho 2, de A para 2, o gás já expandiu. Se o gás já expandiu de A para 2, isso também significa que o trabalho foi positivo. Agora, de 2 para B, por ser isobárico, o trabalho é zero. Isobárico não, isométrico. O trabalho é zero. Tá? Então, nos dois casos, teve expansão, tanto no caminho 2 quanto no caminho 1. Então, os dois trabalhos foram realizados pelo gás. No entanto, o trabalho pelo caminho 2, ele é maior do que o trabalho pelo caminho 1. Ah, como é que você sabe isso? Se a variação do volume foi a mesma. Embora a variação do volume no caminho 1 e no caminho 2 sejam as mesmas, a pressão pelo caminho 2 é maior do que a pressão pelo caminho 1, né? Ou então eu posso pensar que no caminho 2 o trabalho é calculado como essa área aqui, que eu estou pintando de verde. Essa área aqui é uma área bem grande, o que vai me dar um trabalho de valor alto, né? A base é 0,1, mas a altura é 6. E quando eu penso no trabalho pelo caminho 1, ele seria a área aqui de baixo apenas, ó. Tá? E aí essa área tem uma altura menor. A base é a mesma, mas a altura é menor. Então, o trabalho no caminho 1 é menor do que o trabalho no caminho 2. Ou o trabalho no caminho 2 é maior do que o trabalho no caminho 1. Por quê? O produto P vezes ΔV no caminho 2 é maior do que o produto P ΔV no caminho 1. Agora, o que ele quer? Em qual dos caminhos é maior a quantidade de calor trocada pelo gás? Então, a pergunta aqui é sobre quantidade de energia térmica trocada. E aí ele quer saber quanto vale essas quantidades de calor. Então, vamos pensar aqui um pouquinho nesse item D, na quantidade de calor. Eu não cheguei a calcular os trabalhos, né? Mas poderia até ter calculado esse trabalho. Eu tenho P, eu tenho ΔV. Então, calculando o trabalho no ponto 1, poderia já ter calculado ali pelo caminho 1, né? Poderia já ter calculado no C, mas eu vou calcular aqui no D. A pressão pelo caminho 1, ela vale 3, é só do ponto 1 até B, né, que eu calculo a pressão, que eu uso o trabalho, né? 1 é 3 vezes 10 a quarta. A variação do volume é 0,1, então esse trabalho vai ser 0,3 vezes 10 a quarta, ou 3 vezes 10 a terceira joules. O trabalho pelo caminho 2 é P2 vezes o ΔV. O P2 é 6 vezes 10 a quarta. O ΔV é 0,1, então o trabalho pelo caminho 2 é 6 vezes 10 a terceira joule. Como em nenhum dos dois caminhos teve variação de energia interna, porque não tem variação de temperatura, toda a quantidade de calor que eles trocaram com o meio externo virou trabalho.
É que eu vou levar minha luzinha um pouquinho para lá e vou diminuir aqui. Opa, diminui muito. Então, toda a quantidade de energia térmica é trabalho mais variação de energia cinética. Nos dois caminhos, não teve variação de energia cinética, então a quantidade de calor corresponde ao trabalho. Então, pelo caminho 1, a quantidade de calor trocado foi de 3 quilojoules, e pelo caminho 2, a quantidade de calor trocada foi de 6 quilojoules. Então, a quantidade de calor trocada é maior no caminho 2 do que no caminho 1, porque no caminho 2, para realizar mais trabalho, ele teve que receber mais quantidade de energia térmica, tá certo? Os exercícios são todos bem semelhantes, bem parecidos com esses, na lista 2, né? Na lista 1 ainda não inclui isso, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto? Eu acho esse assunto tranquilo, tá? Comparado a tudo que a gente já viu, termologia e termodinâmica são as partes mais tranquilas, né? Até agora, que vocês já viram, tirando a parte de eletricidade, é claro, né? Mas a parte mais tranquila que vocês já viram em física, tá bom? Pessoal, eu vou fazer a chamada e aí eu encerro a nossa aula de hoje por aqui. Volto, sim. Na luzinha, né, Arthur? Ou aqui, ó, nessa luzinha. Tô voltando nela. Aí eu vou fazer a nossa chamada e em seguida eu libero vocês já para trabalhar na lista. Na semana que vem, as nossas aulas são para a realização dessa lista, tá? De transformações gasosas. Então, eu vou estar no meeting apenas para esclarecimento das dúvidas, ok? Aí eu tiro dúvidas de vocês em relação aos exercícios dessa lista, tá? Na próxima semana. Eu já vou até estar encaminhando, provavelmente no próximo e-mail, a segunda lista também já para vocês, tá? E aí eu já coloco a data definitiva da segunda lista. Conseguiu tirar o print, Arthur? Ok. Alexia está presente. Amanda. Salve, Amanda. Arthur, eu sei que está aí. Caio. Clara. Caio, salve, salve. Clarinha. Diego. Edu. Salve, Edu. Emerson. Né? Enzo. Salve, Enzo. Gabriel Costa. Gabriel Toledo. Salve. Gabriel Ferreira. Gui Alves. Ok. Gui Ramalho. Gui Gabriel. Gui Penteado. Salve, salve. Gu Fernandes. Ellen. Elô. Henrique. Iago. João Pedro. Júlia. Salve, Juju. Calil. Liam. Marcelo. Maria Lu. Matheus Soares. Salve. Paulo Martins. Paulo Sérgio. Pedro Henrique. Pedro Santos. Rafael Cardoso. Castiglione. Rafa. Castiglione está aí. Rafinha. Talita. Tiago. Tibério. Zanda. Wesley e Vinícius. Pessoal, estou encerrando a gravação da aula. Vocês estão liberados para fazer lista.
Ok, Clara, sem problema, põe presença para você. Vocês estão liberadinhos para fazer a lista. Se alguém quiser já perguntar algum exercício da lista de transformação,